sou o Ricardo Buonanni, professor da Fundação Vanzolini, e nesta videoaula vou falar sobre liderar e gerenciar. Vamos identificar as distinções existentes entre o líder e o gerente. Refletir sobre características pessoais que favorecem o exercício da liderança e identificar os elementos que estruturam o poder de um líder. Esse é o nosso tema. Bom, primeiro, existe diferença entre liderar e gerenciar? Será a mesma coisa? Eu tenho trabalhado muito com empresas, desenvolvendo profissionais de empresas e também com organizações do terceiro setor. E eu vou utilizar um pouco a minha experiência com organizações do terceiro setor para explicar essa história da liderança. Em organizações do terceiro setor, organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, você encontra pessoas com as seguintes características. Pessoas que viveram uma situação muito difícil na vida, que se revoltaram com aquilo que enfrentaram, que disseram a si mesmas, não é possível que as coisas continuem do jeito que estão. É preciso mudar a realidade, precisamos fazer alguma coisa. E essas pessoas, então, elas projetam uma visão para o futuro, tentando encontrar um momento diferente, uma nova realidade. E aí, elas começam a divulgar esta visão e, a partir desse momento, começam a se cercar de pessoas que se identificam com aquilo que ela fala. Nasce assim uma organização da sociedade civil. E o que nós temos aqui é uma liderança. O líder é aquela pessoa que viveu uma situação, é aquela pessoa que tem uma visão do que precisa ser feito. O líder, palavra forte para a liderança, é a eficácia. O líder diz qual a atividade certa a fazer. O que é correto, o que precisa ser feito. Já gerenciamento é um pouco diferente. Gerenciamento eu encontro muito dentro de empresas. Nas empresas, o gerente é aquele camarada que tem o conhecimento técnico, que sabe fazer as coisas do jeito certo, faz corretamente as atividades, tem metodologia de trabalho, avalia desempenho, orienta a equipe. O gerente é aquela pessoa que nós conhecemos, tem subordinados que obedecem os procedimentos estabelecidos. O gerente é uma pessoa que tem forte embasamento técnico. Então, na empresa, eu costumo discutir com os profissionais com quem eu trabalho a importância de que, além de gerenciar, aprendam a liderar. E nos movimentos sociais, eu digo para os colegas que lideram com muito valor as organizações, colegas, se a gente tem um sonho, se a gente sabe o que precisa ser feito, mas não sabe como fazer, a gente fica preso na ansiedade e muitas vezes o que acontece é a frustração. Precisamos desenvolver competência técnica para que possamos realizar a visão que temos em mente. Nesta videoaula, eu vou falar mais sobre liderança. Liderança, uma pergunta que surge com relação à liderança é a seguinte. A liderança é nata, quer dizer, ou você nasce líder ou então esquece, ou a liderança é algo que pode ser aprendido? Para responder essa pergunta, eu vou me apoiar nas ideias de um camarada que eu respeito muito, um profissional, um professor, uma personalidade na área da administração, que é o professor Peter Drucker. Peter Drucker é conhecido como o pai da administração moderna. Ele viveu o século XX inteiro, nasceu em 1909 e faleceu em 2005. Trabalhou com presidentes, foi assessor e consultor para diferentes multinacionais, participou do trabalho, coordenou o trabalho do planejamento estratégico da China nos anos 80. Esse homem é uma sumidade. Pois no final do século XX, antes de iniciar o século XXI, ele produziu um livro, a sua fundação produziu um livro que recebeu
o sugestivo título de O Líder do Futuro. Esse é o livro. Livro bom que eu recomendo. O Líder do Futuro. Nesse livro, a Fundação Peter Drucker solicitou a teóricos do mundo inteiro que falassem sobre como eles acham que precisa ser o líder neste novo milênio, o líder do século XXI. 31 teóricos aceitaram o convite, escreveram artigos e coube a Peter Drucker a apresentação do livro. Na apresentação, o que Peter Drucker fez foi colocar como ele vê o líder para o século XXI. E é baseado nesse artigo que eu quero fazer alguns destaques. Primeiro, ele diz assim: amigos, líderes natos podem até existir, mas a liderança deve ser aprendida. Pode ser aprendida. Se o mundo dependesse só de líderes natos, nós estávamos roubados. A liderança pode e deve ser aprendida. Essa história de personalidade de liderança, traços de liderança, isso não existe. Tem gente de diferentes jeitos que podem ser bons líderes. Tem pessoas que gostam de se comunicar, estar no meio do povo, no meio das pessoas. Tem outros que são mais introvertidos, preferem se manter um pouco isolados. Tem pessoas que se comunicam muito bem, tem outras que são mais caladas. Mas isso não vai impedi-las de se tornarem bons líderes. Não existe um único perfil de liderança. E outra coisa que ele destaca e que muitas vezes choca a maioria das pessoas é a questão do carisma. Dizem alguns, para ser líder tem que ter carisma. Se a pessoa não nasceu com carisma, ela nunca vai ser um líder. Mas, senhores, se você é meio sem sal nem pimenta, não tem problema. Você mesmo assim pode ser um bom líder. Claro, se você tiver um carisma, aproveite. Mas também, se não tiver, não se preocupe. A liderança pode e deve ser aprendida. Mas então, o que importa para que, de fato, a gente possa exercer liderança? Primeiro, líder é alguém que possui seguidores. Se você é líder, você tem seguidores. Se você é gerente, você tem subordinados. E a diferença entre seguidor e subordinado não é pequena. Seguidor se compromete, enquanto que o subordinado obedece. Por isso que é importante poder liderar. Gerencie sim, mas lidere suas equipes. 2. Popularidade não é liderança. Se você quer ser popular, então o teu caminho é outro, né? Na empresa, nas organizações, lembre-se disso, popularidade não é liderança, resultado sim. Líder serve de exemplo. E aqui vem uma coisa importante da liderança. Você, por ser líder, você vai estar sempre sendo visto pelas pessoas. Você vai servir de referência. Por isso, cuidado com suas atitudes. Você não tem o direito de ficar deprimido, de ficar baixo astral, de ficar triste. Está triste, não está bem, não está feliz? Vai para um canto, se esconde. Fica lá, chora, tal, depois volta, né? Volta. Mas passe firmeza nas suas atitudes. As pessoas estão te olhando, elas se inspiram em você. Se você não passar firmeza, o seu exemplo vai contaminar todo o grupo. Lembre-se da importância da sua atitude, da sua presença. Liderança significa responsabilidade. Líderes eficazes são pessoas ativas, são pessoas que fazem acontecer. Ao invés de reclamar dos problemas, elas buscam soluções, elas são proativas, elas fazem. O líder começa sempre com a pergunta: o que é que precisa ser feito? Não o que eu gosto. Não o que é fácil, mas o que é necessário, o que precisa ser feito, o que eu posso fazer de importante. Qual é a missão da organização que eu administro? Quais são suas metas? Foco no horizonte, foco na visão, sentido, dar o rumo. Líderes são tolerantes com a diversidade. Eles não procuram cópias de si mesmos. Eles procuram se servir de pessoas, se cercar de pessoas que têm características distintas. Se todo mundo dentro da sua equipe pensar do mesmo jeito, então tem gente demais. Não precisa de tanta gente assim. O importante é ter opiniões divergentes.
opiniões diferentes e você, conduzindo esse grupo, descobrir as melhores soluções para a sua organização. Bons líderes não temem a capacidade de seus associados, ao contrário, procuram se cercar de pessoas que são muito talentosas, até mesmo mais talentosas do que ele, porque a principal competência do líder é administrar os talentos que ele possui e não ser melhor do que cada talento. Procure se cercar de gente que é fera. Agora, tem um problema. Pessoas que são fera questionam, cobram. Elas não engolem apenas uma ordem porque está sendo dada por você. Elas querem saber o porquê, as razões. Pessoas que são fera vão te exigir. Por isso, o líder tem que acreditar muito na sua visão. Tem que ter muita clareza dos objetivos que vai perseguir. Tem que ter uma elevada autoestima. Bons líderes possuem elevada autoestima. E aí tem um probleminha que a gente precisa saber administrar. Porque um dia uma colega me disse o seguinte, ela trabalhava em processos de seleção de executivos para organizações. A fala que ela apresentou disse o seguinte, a autoestima de um líder tem que ser tão elevada que a diferença entre a autoestima elevada de um líder e a arrogância é tão pequena, mas tão pequena, que não passa uma folha de papel no meio. Mas existe diferença. E esse é o problema do líder. Muitas vezes o líder, que é a pessoa que propõe, que age, que orienta, ele começa a fazer com que o seu ego fique maior do que o seu cargo. Começa a se contaminar com as suas certezas e as suas verdades e a partir desse momento ele passa a se tornar uma pessoa arrogante. Por isso Peter Drucker sugere, orienta, diz assim, líderes, façam rotineiramente o teste do espelho. O que é fazer o teste do espelho? O teste do espelho é o seguinte, você olha para o espelho e se pergunta, a pessoa que eu estou vendo aqui merece de fato esse respeito? Será que eu estou tão certo assim? Será que eu não estou equivocado? E quando o líder percebe que ele não está correto, ele assume, ele muda e ele não tem vergonha de chegar para a equipe e afirmar, estava errado, mudei, vamos fazer desta maneira. Ao fazer isso, ele ganha mais credibilidade, porque as pessoas percebem que ele não é uma pessoa cega pelas suas certezas, mas é uma pessoa que busca informação para tomar as melhores decisões para a organização. Deixa eu fazer um destaque sobre a questão do poder. Falar um pouquinho de poder. E nós vamos terminar falando sobre isso. Poder. O poder do gerente. Como se estrutura o poder do gerente? Para explicar essa história, eu vou me servir de uma metáfora. Eu vou fazer uma analogia com a história do rei Arthur. Todo gerente, colegas, todo gerente tem espada. Acredite, todo gerente tem espada. O que é espada? Espada é um instrumento de força. Espada é a delegação de autoridade que você recebe para exercer o cargo que você tem. A espada é a sua caneta, é a autorização para tomar decisões em nome da empresa. Toda pessoa que galga um cargo de supervisão, de gestão, ganha uma espada. Tem alguns que ganham uma espadona, tem outros que ganham uma espadinha, mas enfim, todos têm a sua espada. O segundo componente do poder de um gerente é o Merlin, é a parte mágica. Merlin é o mágico, o Merlin simboliza o conhecimento. Todo gerente tem que ter conhecimento para exercer o cargo que ocupa. E, ao ocupar o cargo, ganha uma espada, que é um instrumento de força. Gerentes têm esse poder, mas o líder tem um poder maior. O líder tem a espada, o líder tem o conhecimento e o líder recebe o terceiro componente, que só quando você consegue esse componente você passa a gerenciar, a liderar. O líder, ele recebe o batismo. O líder é batizado. O batismo é um componente interessante do poder de um líder, porque você não se batiza, você é batizado. Batismo é o poder que a equipe coloca nos seus ombros. É quando a equipe diz para você, você é o cara,
Batismo é o reconhecimento que se recebe da equipe. Quando você é batizado pela equipe, você deixa de ter subordinados e passa a ter seguidores. Você deixa de ter pessoas que obedecem e passa a ter pessoas que estão comprometidas. Mesmo na sua ausência, o trabalho caminha, as coisas acontecem porque existe compromisso. Por isso que nós dizemos, gerentes, procurem liderar suas equipes. O que vimos nesta videoaula? Falamos que o foco da liderança é a eficácia, enquanto que o foco do gerenciamento é a eficiência. Refletimos um pouco sobre as qualidades que devem ser desenvolvidas pelo líder. Por fim, destacamos que liderar é assentar seu poder no cargo, no conhecimento e, especialmente, no reconhecimento recebido pela equipe. Que possamos ser gerentes que saibamos liderar nossos times, ou líderes com competência gerencial para realizar as mudanças que o nosso mundo necessita. Sucesso!